Não, tu não entendeu o que a pessoa quis dizer. Tá faltando interpretação de texto. Essa é uma frase que eu tenho escutado muito de uns tempos pra cá, principalmente em meios progressistas. Mas a primeira coisa que eu já tenho a dizer sobre isso é que para mim não faz o menor sentido falar em interpretação de textos, porque parece que está se reduzindo a interpretação à interpretação de textos da disciplina de português, sendo que interpretação é algo que vai muito mais além do que interpretar textos. A gente pode interpretar imagens, cenas, enfim, a realidade de uma maneira geral, porque interpretar nada mais é do que tu analisar a realidade e decodificar ela. Entender o que está por trás da realidade, o que explica essa realidade. E isso é algo muito mais próximo à filosofia e à ciência do que a disciplina de português, porque vem a ser então uma busca pela verdade. E no caso da ciência, além de ser uma busca pela verdade, existe a análise da realidade e o levantamento de hipóteses explicativas para a realidade. E o ato de se levantar hipóteses nada mais é do que interpretar a realidade. Bom, mas o fato é que essas pessoas aí que falam muito em interpretação de texto, parece que elas, até sem perceber, acreditam que tudo tem exatamente uma possível interpretação por trás. Não pode existir várias formas de se entender a mesma coisa. E que, é claro, a forma correta é a única que a pessoa que costuma falar essas coisas supôs. Né? E todo mundo que pensa diferente, todo mundo que não interpretou da mesma forma está errado ou é burro e não tem capacidade para analisar as coisas e interpretar como ela interpretou. Né? Aí dizem que está faltando interpretação de texto, como se interpretação de texto fosse um método muito rigoroso, muito preciso, de forma que qualquer pessoa que utilize esse método para tentar entender a realidade vá necessariamente, garantidamente e muito facilmente se chegar a essa única interpretação possível. Enfim, essa postura é completamente ingênua, né? Acho que é o mínimo que se pode dizer sobre isso. É claro que essas pessoas, elas provavelmente não pensam de forma consciente em tudo isso que eu estou falando, mas elas agem como se pensassem assim. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre isso. Eu já aviso que eu vou falar coisas que talvez para muitos sejam coisas muito óbvias, né? Mas infelizmente parece que para muitos o óbvio precisa ser dito. Então vamos lá. O primeiro ponto é que o mesmo fato pode ter múltiplas interpretações. E isso é algo muito comum. Na maioria das vezes tem várias interpretações e não apenas uma possível. É claro que vai existir uma que é a que corresponde à realidade, mas o fato em si não possui informações o suficientes para a gente saber com 100% de certeza qual que é a interpretação correta. Isso ocorre muito. Por exemplo, uma pessoa foi a um restaurante e alega que foi tratada de maneira rude por um funcionário. Esse é o fato. É a alegação da pessoa. Quais são as possíveis interpretações disso? Ora, em primeiro lugar, pode ser que isso aconteceu porque esse funcionário estava num péssimo dia e acabou descontando na pessoa, algo que ela não merecia. Segundo lugar, pode ser que esse funcionário, na verdade, ele seja uma pessoa rude. Terceiro lugar, pode ser que tenha ocorrido uma falha de comunicação aí. A pessoa não entendeu direito o que o funcionário falou, interpretou como se ele estivesse sendo rude. E, por último, talvez a pessoa esteja mentindo por algum motivo aí muito específico. Tá? Então, o mesmo fato pode dar margem para várias interpretações. E, a princípio, não tem como a gente ter certeza de qual é a interpretação correta. Então, se a gente utilizasse a nossa criatividade, a gente ia supor mais e mais interpretações, algumas mais mirabolantes que outras. E é claro que iam existir aquelas interpretações mais coerentes com a realidade, aquelas interpretações que se encaixam mais com os fatos observados, com as informações que a gente tem. Mas ainda aqui não existe a certeza, né? Porque muitos poderiam dizer, não, mas então a gente escolhe a interpretação que venha a ser a correta, a verdadeira, como sendo aquela que é a mais provável, no sentido de estar mais encaixada com os fatos que a gente observou, a mais plausível. Só que isso ainda não garante que essa interpretação seja a correta. Até porque, se a gente falar em probabilidade, pode ser que duas interpretações tenham probabilidades muito próximas. Uma seja um pouquinho mais provável que a outra. Vamos supor, uma com 51% de chance de ser verdade e outra com 49%. Então, se a gente escolher a que tem maior probabilidade, a outra que tem quase a mesma probabilidade vai ser descartada, sendo que ela também é muito provável.
E outra coisa, essa coisa do 51% e 49%, é claro que a gente não tem como calcular essas probabilidades. Então isso é mais uma questão aí porque existe um elemento subjetivo aí. Por mais que possam haver informações objetivas que podem ser usadas para a gente calcular, entre aspas, a probabilidade, ainda assim vai existir muitos elementos subjetivos, de forma que a gente não tem como calcular a probabilidade exata, né, e traduzir para números, pelo menos como via geral. Mas mesmo se isso fosse possível, qual seria a probabilidade de uma interpretação que é grande o suficiente para a gente aceitar essa interpretação como a interpretação verdadeira? Seria 90%, 95%, 99%, 99,9%? Enfim, existe também mais um elemento subjetivo aí no meio. E por falar em elemento subjetivo, no momento que a gente está falando em probabilidade, né, em plausibilidade das interpretações, essa probabilidade ela vai depender de elementos subjetivos que vão estar relacionados com a forma da pessoa ser e enxergar o mundo. Cada pessoa tem um background diferente, as pessoas são diferentes, elas pensam diferentes, então elas vão ter interpretações diferentes dados os mesmos fatos. Porque o que pode fazer sentido para um pode não fazer sentido para o outro. Então, quando eu interpreto algo que eu estou vendo, eu estou considerando que a interpretação A é a mais provável com base na forma de eu enxergar o mundo, não com base na cabeça da pessoa que falou a coisa que eu estou interpretando. Então, aí já tem outro problema, né? Até essa coisa da gente ficar tentando ver o que é mais provável, isso aí também é relativo às nossas experiências e à maneira da gente ser. Então, é mais um elemento de incerteza aí no meio. Para eu ter uma compreensão mais realista do que o outro pode ter querido dizer, eu teria que interpretar o que ele disse com base na cabeça da pessoa que eu estou interpretando, né? E não com base na minha, só que eu não tenho acesso à mente da pessoa. Por mais que eu conheça a pessoa, nunca vai existir o 100%, né, de chance da gente entender de forma perfeita a pessoa, né? Porque duas pessoas vão ser diferentes, por mais próximas que elas sejam. E além de tudo isso, pode ser que a pessoa que falou, que eu estou interpretando, simplesmente não tenha feito sentido mesmo. Não no sentido de que para mim ela não fez sentido, mas no sentido de que ela cometeu um equívoco de raciocínio. Simplesmente isso. O que qualquer pessoa pode cometer. Tá? Então não faz sentido a gente sempre esperar sentido das pessoas, porque às vezes elas não fazem sentido mesmo. E isso também nos leva ao último ponto, que é o histórico da pessoa que falou algo que está sujeito a ser interpretado também influencia na maneira que a gente interpreta essa pessoa. Porque se a pessoa tem um histórico, por exemplo, de falar muita bobagem, né, quem está enxergando vai ter a tendência de interpretar o que essa pessoa diz de forma mais pessimista. Só que acontece que isso não garante que tudo que essa pessoa fale agora vai ter que ser necessariamente uma bobagem. É plenamente possível que essa pessoa possa estar querendo dizer algo que qualquer pessoa estaria querendo dizer no lugar dela. Isso é um erro que muitas pessoas cometem. Elas acabam pegando um histórico e colocando todo o peso desse histórico em todas as ações da pessoa, como se ela fosse condenada a sempre falar coisas que não têm sentido, né? E a mesma coisa é válida também para as pessoas que têm uma boa reputação, né? Aí todo mundo, sempre que a pessoa fala uma coisa, por mais que o que ela tenha falado não faça muito sentido, a pessoa vai querer distorcer o que ela falou e dizer, não, mas tu não entendeu bem, não, tá faltando interpretação de texto aí, ela quis dizer tal coisa. Aí pegam e distorcem a coisa que a pessoa falou como se ela não pudesse nunca falar uma bobagem, né? Assim, ó, eu não tô querendo deixar a coisa completamente relativa, é claro que existem critérios objetivos que a gente pode usar para tentar chegar na interpretação correta, mas como via geral tudo é em torno de probabilidade. Tá? Vão existir casos em que a probabilidade de uma interpretação ser correta seja muito grande o suficiente para a gente adotar ela e aceitar como a verdadeira, mas vão existir muitos casos que essas probabilidades não vão ser tão grandes assim, então vai existir uma margem subjetiva relativamente grande e vai causar incerteza. Então não é justo que as pessoas sejam tão ingênuas ao ponto de ficarem dizendo aí, não, tu não entendeu, tá faltando interpretação de texto, né? Porque existe muita relatividade e complexidade envolvida nas interpretações. E a única forma da gente mitigar esses efeitos é a gente fazer o máximo de esforço possível para falar as coisas de uma maneira mais precisa e mais clara possível, ao invés de ficar se expressando mal e ainda jogando a culpa da falha de comunicação para os outros.